Hoje nós vamos ver os 3 livros que o rei Salomão escreveu: o livro de Provérbios, de Eclesiastes e de Cantares. O que isso quer nos ensinar e o que se refere à restauração da nossa alma, a nossa vida de comunhão com o nosso esposo, com o nosso futuro marido, que é Cristo, do qual nós estamos nos preparando, ataviando as nossas vestes para termos um encontro com o noivo. A gente vê Salomão passar pelo processo exatamente como o Senhor quer restaurar as nossas almas, de conhecer, de ser iluminado e ter comunhão íntima com o cônjuge. Então, esses 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, se referem à restauração, à obra de restauração das nossas almas. Primeiramente, te convido a ficar comigo até o final. Te inscreve no canal, compartilha esta mensagem para que outras vidas também sejam abençoadas com a palavra de Deus. Primeiramente, o livro de Provérbios. No livro de Provérbios, nós vemos uma avalanche de conhecimento da sabedoria de Deus, das grandezas de Deus e dos mistérios de Deus. O livro de Provérbios é um livro que geralmente eu aconselho quando a gente não tem muita vontade de ler a Bíblia, porque apenas um versículo no livro de Provérbios a gente pode meditar o dia inteiro e aprender sobre questões da nossa vida. O livro de Provérbios nos ensina como temos que proceder, o que nós temos que abrir mão, o que nós temos que seguir. O livro de Provérbios dá uma ênfase muito forte à sabedoria. Alguns eruditos dizem que se nós trocarmos a palavra sabedoria por Jesus, nós teremos a mesma revelação do ministério que Jesus teve. Então, o livro de Provérbios é um livro muito prático, que quando a gente começa a ler, a gente já começa a ser instruído. É um livro que não precisa de contexto, apenas um versículo já nos ensina. Não é o caso de outros livros que muitas vezes nós precisamos saber o contexto da história para entender o que está sendo contado. O livro de Provérbios, ele apenas um versículo já nos ensina e já nos expõe o que nós precisamos ser iluminados. E ele é um livro de muita luz, sim, porque ele se refere ao comportamento, à postura, à conduta de vida que nós temos que ter. E ali vai nos dando direção, né? A gente vê que ele diz ali que não se deve se mesclar com o vinho, com as coisas do mundo, não se deve se entregar aos prazeres das mulheres. Toda a conduta de um cristão é falar no livro de Provérbios. Então é o momento em que a gente chega na igreja e que a gente começa a conhecer a lei de Deus e começa a ter prazer na lei. E a gente fica animado, a gente tem a alegria de ler, porque a cada leitura que a gente faz é um conhecimento. Não é o caso de quando nós somos velhos na fé, a gente às vezes vai ler e diz, essa palavra eu já conheço. Não por uma questão de soberba, por conhecer mesmo, porque faz muitos anos que a gente vai lendo, ela já nos torna conhecidos, já nos tornamos conhecidos daquela palavra. Mas o livro de Provérbios, em cada leitura, ele quer trazer a alegria do conhecimento, de que quando a gente é novo e começa a conhecer o Senhor, e aquela alegria de conhecer o Senhor e de mergulhar nas suas verdades, e aquela verdade vai trazendo luz e vai mudando a nossa vida, dirigindo a nossa vida, dirigindo a nossa conduta. Quando a gente entra no livro de Eclesiastes, que era um outro nível, um outro padrão em que Salomão estava na sua vida, que ele começou a achar que tudo era vaidade. Esse processo é diferente do livro de Provérbios, que nos revela conhecimento das verdades de Deus. O livro de Provérbios revela isso, conhecimento das verdades de Deus, e expõe para nós mesmos aquilo que nós devemos abrir mão e aquilo que nós devemos seguir. Quando a gente entra em Eclesiastes, a gente começa a ser iluminado de que realmente a gente precisa abrir mão de todos os conselhos que o livro de Provérbios nos deu. Por quê? Porque aquilo que não é precioso aos olhos de Deus é vaidade. Então, às vezes até existem pessoas que leem o livro de Eclesiastes e meio que se desanimam, né? Porque Salomão fala que tudo é vaidade. Ali ele começou a amadurecer. E ali ele começou a separar
precioso do vil. Ele começou a ver o que era precioso na vida dele e o que não era mais precioso. Então a palavra ela vai entrando, como entrou no livro de Provérbios, vai iluminando, vai nos conduzindo, vai nos aconselhando o que nós temos que fazer. E o livro de Eclesiastes traz a revelação daquilo que nós temos que dar valor. Então, ele nos leva à maturidade, já é um cristão que começou a perceber o que realmente tem valor na vida, que é a nossa vida com Cristo. Então, muitas vezes nós nesse processo, né, a gente se desanima, a gente, né, acha que não é bem assim, que não vai dar, né? Mas o livro de Eclesiastes é o momento que a gente começa a fazer uma separação de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nós recebemos de iluminação e começamos a dar valor ao que realmente tem valor, que é a nossa vida de comunhão com Deus. Na nossa vida, da nossa vida natural, a gente começa a dar valor ao que realmente tem valor depois de uma certa maturidade. Depois que a gente alcança uma maturidade natural, a gente começa a abrir mão de certas coisas e ver que aquilo não é tão necessário. Não, vou fazer isso aqui porque isso aqui é mais precioso, né? A maturidade nos faz ser seletivos. A gente começa a ficar, a nos apegar mais ao que realmente tem valor. O livro de Eclesiastes fala de uma maturidade, de um cristão que aprendeu a abrir mão daquilo que não tinha valor. Como Paulo disse, eu considerei tudo como refúgio. Então, Salomão também disse que tudo era vaidade. E ali, então, em Eclesiastes, é o momento de que nós, como cristãos, começamos a confessar e começamos a escolher por aquilo que tem valor. Né? A gente escolhe por Cristo, a gente escolhe pela vida, a gente escolhe perdoar, a gente escolhe o amor, porque aquilo que não tem valor a gente começa a desprezar. Aquilo que não é considerado diante de Deus como importante, nós começamos a discernir e começamos a desprezar. Nós começamos a ver que muitas vezes ter razão é vaidade. Muitas vezes dar a última resposta é vaidade. Então, esse processo então da nossa alma, o livro de Eclesiastes é um livro que nos leva a aumentar a nossa intimidade com Deus, porque nós já vamos entrar depois no livro de Cantares, que é o livro que revela a extrema intimidade e comunhão de um casal. Então, temos o conhecimento em Provérbios, temos a exposição e a escolha daquilo que nós temos que escolher e dar valor, que é a vida de intimidade e comunhão com Deus, a vida elevada e as virtudes de Cristo, da qual nós temos que preservar e trazer para o nosso coração, para que depois a gente mergulhe no livro de Cantares, que é a comunhão da igreja, do povo cristão, com o seu marido, com Cristo. E ali, o livro de Cantares, a gente tem uma tendência de levar ele para questões naturais. Não, ele é um livro extremamente espiritual. Ele fala de uma linguagem e imagens orientais, porque o relacionamento ali do casal, lá no Oriente Médio, tudo aquilo ali é uma linguagem. O beijo é uma linguagem para o povo do Oriente Médio. Então, aquela expressão que quando ela pede para que seja beijada, que ela quer toda a atenção do marido sobre ela e toda a atenção dela está sobre o marido. Ali é um relacionamento de intimidade de casais, aquela intimidade de que agora sim eu conheço o meu esposo e ele me conhece, e ele quer que eu esteja perto e eu desejo a sua presença. Então, o livro de Cantares, ele depois do processo da iluminação e da restauração, é o que nos leva à comunhão. A gente pode até dizer assim, mas no final do livro de Cantares, Salomão não ficou com a sua esposa. Nos últimos versículos, diz assim, o esposo fala, ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Aqui é o marido, aqui é Cristo querendo ouvir a sua igreja. E a esposa então responde, vem depressa, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Então, o marido ainda não tinha entrado na plena comunhão. Então, é esse processo. Por que eles não entraram aqui no livro de Cantares?
porque ainda a igreja não estava preparada. A realidade da igreja de Cristo é nesse tempo agora do qual nós vivemos e que nós temos que nos preparar para entrar nessa intimidade, nessa comunhão. Um marido que vai querer ouvir o clamor da igreja, ouvir a voz da igreja, ouvir as palavras que a igreja tem para declarar a esse marido, e uma esposa que deseja a vinda, o casamento, a consumação, a restauração completa da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, para que o casamento seja consumado e a nossa intimidade e comunhão com Jesus Cristo seja plena, não exclusivamente, mas de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja. O livro de Provérbios nos ilumina, nos fala da verdade de Deus, nos mostra a beleza da sua palavra. Eclesiastes mostra aquilo que nós temos que confessar diante de Deus e aquilo que nós temos que escolher de valoroso, de precioso, que é a presença de Cristo. O livro de Cantares revela a comunhão com esse marido amado e desejado pela igreja sedenta da sua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.